Olá amigos, começando mais um Vivendo de Música, eu sou o Márcio Giovanni e nós estamos aqui no Anjos Estúdio, de músico para músico. Hoje recebendo um convidado especial, mais uma vez, grande músico, guitarrista, produtor. Hoje a gente tem o enorme prazer de estar recebendo Álvaro Cordeiro. E aí Álvaro, tudo bem? Fala Marcelo. Prazer estar recebendo Beleza. você aqui. Como é que tá? Beleza? Hoje a gente vai falar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho, né, da sua vivência. E para começar essa conversa, eu gostaria que você me dissesse o que vem à sua cabeça quando a gente diz a expressão vivendo de música. Cara, música pra mim, como eu já falei algumas vezes assim, é praticamente um dialeto, é uma forma de comunicação, é uma forma de expressão, não só artística. Você retrata um momento, você retrata um sentimento, você retrata uma situação que você vive, né, cara? Então, a música é uma linguagem, cara, uma linguagem, eu acho muito bacana, assim, uma forma de se expressar através dos dedos, né? Não é só do olhar, não é só da boca, no meu caso, né? A gente estava agora há pouco até conversando, né, antes de entrar aqui, e você comentou um lance interessante, né, que exatamente essa maneira de você abrir as portas e chegar nas pessoas, né, mesmo sem conhecê-las, né, aquilo é uma forma de se identificar, né, e outra coisa que a gente estava falando também é dessa cumplicidade, né, entre os músicos, essa coisa da gente se encontrar, entender as situações. Às vezes você não conhece a pessoa, mas em determinadas situações, pela atitude, você sabe que esse cara é músico, né? Você sabe, o cara entende aquilo que você quer dizer de uma forma diferente das outras pessoas, né? Como eu estou dizendo, é uma linguagem, né? Um dialeto. Legal. Mas vamos falar um pouquinho de você. Eu queria saber como é que surgiu a música na sua vida, né? Você teve influência de alguém, alguém da sua família? Como é que apareceu a música na sua vida? Cara, eu comecei tocando violãozinho, assim, com 12 anos de idade, né? Pegava o violão escondido do meu irmão, né? Tava lá embaixo da cama e ela pegava. Eu achava que ninguém tava sabendo, né, cara? Todo mundo ficava do lado de fora da porta ouvindo, assim, o que eu tava fazendo. Aí, um belo dia ele virou pra mim e falou assim, fim do ano, se você passar de ano, esse violão é seu. Legal, pô, peguei, passei de ano, ganhei o violão e comecei, cara. Fui tocar na igreja, como muitos músicos começam, né, cara? Bacana. Igreja católica, assim, dá um pá. Igreja evangélica também dá um puta boom, assim, musical nas pessoas, né? E fui, aí começou a brincadeira e tal. 12 anos de idade, cara. 15 anos, eu já comecei a trabalhar profissionalmente. Com 15 anos? Eu acho assim, eu acho que você já meio que nasce músico, cara. Eu acho que você já tem uma coisa inserida em você, que é o dom, né? Como as pessoas costumam dizer, né? É o dom. Tem gente que tem o dom de falar, tem gente que tem o dom de desenhar. Eu acho que tem gente que tem o dom da música. Tem o dom de se comunicar através de notas musicais, de se expressar, de passar sentimento, sei lá, comunicação, basicamente é isso, basicamente comunicação. Você estava falando isso aí, é uma coisa que eu sempre friso aqui nos programas que a gente tem gravado e que eu acho importante colher esses depoimentos, porque, na minha opinião, é a base de tudo. Eu estou entendendo que a sua família foi fundamental nesse processo seu, né? Porque mesmo tendo, entre aspas, aquela colocação, olha, você vai ter que passar de ano, que é uma coisa normal, né? Mas elas te deram espaço, né, para que você pudesse desenvolver o seu talento, vamos dizer assim, né? Porque nem sempre isso é possível, né? As outras coisas podem sufocar e um talento como o seu, reconhecidamente um talento, acaba sendo, às vezes, deixado de lado, né? Eu acho que tem um ditado que diz assim, ocasião faz o ladrão, né? Às vezes as pessoas, por uma situação, deixam de lado essas vocações. Tem muito artista perdido por aí que não sabe que é artista ainda, porque a família não deu o apoio que, de repente, a minha deu pra mim. Assim. Eu não tive nenhum músico na minha família. Minha mãe tocava sanfonia com 12 anos de idade com o irmão dela, tal, aquelas coisas. Mas
não seguiu, né? Mas o respeito em relação à arte mesmo é uma coisa fundamental, assim, para você desenvolver esse processo, né? Eu pintei muito tempo, desenhei muito tempo, e eu acho assim, tem muito a ver com música, esse tipo de coisa. Como eu falei da música, esse é um tipo de linguagem, você consegue alcançar N pessoas que você não alcançaria se você não falasse aquela linguagem. A música é assim. Tem gente, eu vou dizer assim, 90% das pessoas que eu conheço hoje, como você, e como muitos outros amigos de verdade que eu tenho, através da música, conheci através da música. Eu conheci através da pintura também. Só que chega uma hora que você tem que decidir, né? O que você vai fazer e tal. É aquela coisa, a criatividade parece que não é dividida. Você tem uma criatividade e talvez você tenha alguns talentos para usar aquela criatividade. Então, você acaba fazendo uma opção natural. A música, ela, te dá prazer de uma forma assim única, cara. Você sabe disso muito mais do que muita gente que está por aí assistindo, né, cara? A gente é apaixonado por isso. É paixão. A gente está com uma música aí que a gente pretende colocar no CD, no próximo DVD, inclusive, que você participará. Legal. E uma das canções, ela fala exatamente isso, né? Não importa o tempo que vamos levar, não importa a distância, a divisa ou trajetória. O importante é a trajetória, é o que vamos nos tornar diante das travessuras que a vida nos trará. Que é exatamente isso que você está falando, né? Quer dizer, esse que é o barato. Quando você chegou lá, ponto, já é a hora de você começar a buscar novos objetivos, de você correr atrás de outras coisas. A vida não para, bicho. É um líquido que está girando ali, cara. A hora que você acha que chegou, é o começo de uma nova etapa, de uma nova fase da sua vida, porque aquilo que você tinha para fazer ali, beleza, você fez, já cumpriu aquela missão, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer, eu costumo dizer assim, na parte de produção musical, tem muita gente que me procura, eu tenho um som que eu acho que é sucesso. Eu falo, cara, como eu te disse, sucesso é você pegar esse som e de certa forma fotografar ele e passar para um CD. O seu momento, é a sua inspiração, sabe? É a essência que está jorrando de você musical, entendeu? Que precisa ser capturada naquele momento. Cara, se fosse diferente disso que eu estou falando, um disco, vamos dizer assim, antológico, Cabeça Dinossauro. Quantos anos foi feito esse disco, cara? Já teria sido regravado 14 vezes por causa de tecnologia, por causa de qualidade musical de cada instrumentista. É um ícone, cara, é uma referência dos anos 80, cara. Entendeu? É uma coisa que a molecada ouve hoje e, cara, tem uma energia única dele, daquele momento. É meio que uma foto, é meio que uma situação que foi registrada, captada. Eu não ia começar por aí, mas já que a gente entrou nesse lado aí, eu queria que você falasse um pouquinho do seu lado produtor, né? Sim. Você acabou de falar, né, que esse lance de capturar a essência daquele momento, sim. Você valorizar aquilo, né? Me fala um pouquinho dessa sua experiência, né, dos trabalhos que você já produziu. Legal. Não tem jeito de falar do que eu estou fazendo agora sem falar do que me formou, do que me fez, de repente, o que eu sou como músico, né? Sim. Assim, voltando aos 15 anos, eu comecei a tocar sertanejo com uma pessoa assim que, na época era uma referência. É uma cantora que muito pouca gente conhece hoje em dia, mas é um pecado. Porque ela canta demais, tem a essência do sertanejo, vamos dizer assim, que é o estilo, né? Sim. Chama Sula Mazurega. Cara, eu comecei com 15 anos. O que eu aprendi, cara? Na verdade, não foi nem com ela, desculpa. Cara. Eu comecei antes da Sula Mazurega, com uma dupla, um casal, chama-se Duo Monte Verde. Eles me ensinaram bastante, me preparei, aí sim eu conheci Sula Mazurega, tá? E viajei bastante o Brasil, viajei muito, fiz muito rodeio, toquei para muita gente. Acho que o maior público que eu toquei até hoje, que foram 18 mil pessoas, foi com ela, sabe? Então é uma situação assim, para um moleque, assim, vamos dizer assim, 15 anos, é difícil assim, se situar naquilo, né, cara? Puta, o que eu faço, cara? Eu olho pra onde? Que força eu toco? É engraçado, cara. Quem é músico, acho que entende o que eu tô falando. Bom,
aproveitando que você entrou nesse assunto de produção, como produtor, a gente vai falar um pouquinho disso, mas já, depois do intervalo. Vivendo de Música volta já. Estamos de volta com Vivendo de Música, diretamente aqui do Anjos Estúdio, hoje recebendo o Álvaro Cordeiro. Álvaro, bom, vamos retomar nossa conversa. Quando a gente saiu para o intervalo, a gente estava começando a falar sobre o lado de produtor seu. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Tá, cara. É assim, eu acho que o lado de produtor, não dá para comentar, não dá para falar em relação a isso sem falar o lado de música. Tipo assim, a parte do alicerce, a parte que meio que me formou para começar esse trabalho, né? Então, a gente estava falando agora há pouco de 15 anos de idade que eu comecei a tocar. Isso. Cara, eu comecei com o do Monte Verde. É um casal que faz música sertaneja, a família inteira, tipo, era banda, tá aquela coisa, a irmã fazia o back, um fazia a batera, que era o velhinho, você entendeu? Aí tinha o William no teclado, ele ia pro baixo, era uma coisa meio louca, assim. Meu, parece meio mambembe, um negócio meio daquele jeito, mas isso foi uma escola muito forte pra mim. Aí eu conheci uma cantora de música sertaneja, na época, por intermédio deles, inclusive, que era Sula Mazurega. Hoje em dia, infelizmente, pouca gente conhece a história dela, mas ela foi ícone, cara. Ela fez muitas músicas lindas, ela tem uma voz maravilhosa até hoje. Se não me engano, ela trabalha com Gini Geno hoje. Entendeu? É bacana, um negócio muito legal. Bom, em resumo, foi uma experiência assim muito forte em termos de sertanejo e música raiz. Viajei muito Brasil, conheci muitas linguagens do próprio sertanejo. Você imagina, Minas Gerais tem uma história de sertanejo, aí você vai para Goiânia, tem outra história de sertanejo, aí você vai para o Mato Grosso do Sul, tem outra história de sertanejo. Então, é legal, assim, você viajar, você conhecer um pouco da linguagem. Isso, tipo, te deixa apto a fazer uma produção. Uma pessoa chega pra você, pô, eu quero gravar um sertanejo. Aí você quer saber que sertanejo. Aí você quer saber de que região a pessoa vem. Você quer saber o ritmo. Tem vários. É muito interessante isso. Então, como todo violonista que começa assim, que quer ser guitarrista quando crescer, foi atrás do rock and roll, do rock nacional anos 80, assim, me influenciando bastante, MPB, pô, eu ouvi Geraldo Vandré, eu ouvi, até samba rock, AGP, assim, por influência de família mesmo, assim, meus irmãos gostavam de ouvir, eu acabava ouvindo. Então, assim, você começa a ter referência de vários estilos musicais ao mesmo tempo. As pessoas acham difícil isso, mas eu não acho, eu acho uma linguagem. Música é uma linguagem. Tem os sotaques, né? Tem os sotaques. Assim, você tem que, se você quer tocar determinado estilo, você tem que se aperfeiçoar, você tem que conhecer, você tem que ir lá.
e estudar um pouco daquilo, né? Então, no lance de produção, isso foi uma base muito forte, tá? Assim, anos 80 foi mais ou menos essa a minha história. Anos 90, eu conheci um pouquinho de country music. New country music, como o pessoal costuma dizer, que é o Alan Jackson, Shania Twain, até que veio um pouquinho depois, né? Isso ajudou bastante a conhecer linguagens, etc., instrumentos, coisas que você de repente não tem tanto acesso. Pô, um violino fiddle, né, twin fiddle de country, um bom banjo. Então, é muito legal. Hoje em dia, em relação à produção, eu acabo usando tudo isso. Eu acho assim, a chave da produção desculpa, é você saber o que você está fazendo, você conhecer a fundo, o máximo possível, o artista que quer gravar com você. O rapaz chega lá, olha, quero gravar um sertanejo. Eu falo, legal, mas o que exatamente? Pá, quer gravar uma raiz? O que acontece? Você começa a pesquisar. Se você não conhece, você começa a pesquisar. Você começa a ir atrás de referência, você começa a ir atrás de sonoridades, de ambiências. Porque não é simplesmente tocar igual. É você reproduzir uma situação. É você, de certa forma, botar aquilo que você acha do som da pessoa, no som da pessoa, sem mexer muito, sem influenciar na essência. Sem ferir a essência. Exatamente. É um pouco complicado e ao mesmo tempo é muito simples. É assim, você procura saber do que se trata, aí você começa a entender o que ele quer dizer. Aí você consegue fazer um trabalho legal. Eu acho que a parte de produção, fundamentalmente, é isso. Você reproduzir o que tem dentro da cabeça do artista. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Se você consegue fazer isso, você tem tudo para ser um bom produtor. Não é inventar fórmulas, como tem muito produtor aí que inventa fórmula. O cara acha que fez sucesso com aquilo. Sucesso, entre aspas também. Porque a gente estava falando de sucesso agora há pouco. A gente falou que, para mim, de repente para você que é músico, o sucesso não é necessariamente vender milhões de cópias. Sim. É você concluir um trabalho com êxito. Com êxito, né? Você ter prazer em ouvir aquilo que você gravou, né? Então, tem muita gente que pensa assim, aquele cara tá vendendo não sei quem, então eu vou gravar com aquele cara. Não é por aí, cara. Eu acho que você tem que procurar o que seu coração manda mesmo. E tem ótimos produtores. E você sabe que assim, na minha visão, né? É muito mais fácil um trabalho acontecer quando ele é verdadeiro, quando você acredita naquilo que você está fazendo. Com certeza. Porque você tentar buscar um objetivo, uma maneira de alcançar aquele objetivo, uma né? fórmula, né? É meio que utopia, né? Porque se fosse assim, seria tão fácil, né? Você pegaria aquela fórmula que algumas pessoas, né, tiveram êxito, vou fazer uma coisa parecida com isso aqui, e é engraçado, né? Que se funcionasse, não aconteceria o que é até comum, né? Não existiriam os Van Halens da vida, não existiriam os Almir Saters da vida, né? Que são diferenciais, são pessoas que acreditaram no trabalho delas, entendeu? Assim foram, seguiram a linha delas. Se mantiveram íntegras, né? Exatamente. Com relação ao seu trabalho. E outra coisa que era o que eu estava querendo citar, né? Como é que se explica uma pessoa que faz sucesso com uma música, não faz com outra, não faz com outra, depois quer dizer, se houvesse essa magia, essa fórmula, né, concreta, as pessoas não, o cara achou a fórmula, beleza, ó, sucesso, isso não existe, né? Isso até em termos de mídia, vamos dizer assim, eu acredito que tenha um pouco de sentido esse tipo de trabalho. O público, infelizmente, no geral, não tem acesso à verdadeira linguagem do artista. Entendeu? Eles pegam aquele resumo muito do fragmentado do que o cara quer dizer. Então, tipo assim, a parte do business, a parte do vender, a parte do rádio que tem anúncio e papapá, que corta a música da metade, tal, tira um pouco do objetivo do artista em relação ao público. Entendeu? Então, acaba se tornando um negócio. Você acaba conhecendo só o lado do negócio. Né, a pessoa liga o rádio, ela não está ouvindo o artista, ela está ouvindo o que a rádio quer que ela ouça. Então, tem um pouco disso.
a ideia fundamental da música, a ideia principal, não necessariamente chega até o artista. Desculpa, até o público, né? E também é difícil você, através de uma canção, né, por mais verdadeira que ela seja, você conseguir conhecer a essência, né, daquele artista. Imagina um trabalho é uma coisa todo, muito né? mais ampla, né? Então, mas imagina um trabalho todo de um artista entrar na mídia. É muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. A gente tem alguns exemplos, né? A gente tem um Fagner. Mas isso é resultado de anos de trabalho, Exatamente. né? Quer dizer, é aquilo que a gente estava falando, de você se manter íntegro às suas ideias e ir percorrendo aquele caminho, exatamente, né? Sem ter também essa preocupação de vender. Basicamente essa, de vender. Eu acho que o que quebra um pouco a parte artística da música é essa coisa de vender, de você querer ser um astro, de você querer ser um popstar. É uma coisa meio que daquela visão hollywoodiana, é uma coisa meio, eu costumo dizer assim, o efeito Disneylândia. Quando você entra numa banda, eu quero, tal coisa. Não é, cara. Sabe, às vezes você vislumbra uma coisa que não é real. É uma coisa que foi real para determinados artistas, entendeu? Não é aquilo. Faz a música, faz. A música, ela vai falar por si só. Entendeu? Ela vai se expressar, ela vai chegar no objetivo. Por ela mesma, entendeu? Não adianta você querer vender de uma forma diferente, não adianta você querer induzir as pessoas a ouvirem a sua música no momento que não é para elas ouvirem. A música, ela não tem tempo, não tem lugar, entendeu? Eu uso, assim, um exemplo para mim, assim, eu sou guitarrista, então eu tenho muitos ídolos. Eu vejo um Joe Satriani hoje, sabe, um cara que, passou dos 40, inovando na linguagem da música tocada, instrumental, guitarra, falando assim. E você vê um monte de molecada que tem muito mais, vamos dizer assim, alicerce que ele. Hoje você entra na internet, você ouve o que você quer, você conhece qualquer tipo de estilo musical que você quiser. Sem sair da sua casa. Sem sair da sua casa. Ele, na época que ele começou, não tinha isso. E como que o cara desse assim começa a tocar uma coisa diferente de todo mundo, sendo ele uma referência para a própria molecada que está rolando hoje? É engraçado. Isso é arte, isso é talento, cara. Isso é uma coisa assim de dom. Não é a quantidade de nota que o cara dá por segundo que vai fazer ele um ótimo guitarrista. Mas sim o que ele passa na música. Às vezes a música é muito simples, é muito, sabe, quadradinha, a harmonia simples, a melodia simples. Mas o cara toca de uma forma assim que realmente é música. Toca o coração. Toca o coração. Eu queria que você falasse um pouquinho das outras experiências. Eu sei que você já tocou com muita gente bacana, muita gente conhecida. Você teve uma participação importante também no programa do Ratinho. Você poderia falar um pouquinho disso enquanto a gente vê algumas imagens, algumas fotos, né, dessas suas participações? Então, essas experiências todas assim ajudam a gente a conhecer pessoas. E no meio artístico, o que acontece? Você normalmente não entra numa porta que está escrito venha tocar comigo. Você é indicado. Você conhece pessoas que veem o seu trabalho, dão credibilidade ao seu trabalho ou não, né, conforme o que você executa. E assim você é indicado, você começa a trabalhar aqui, trabalhar ali e tal. Então, nessas andanças assim, eu conheci muita gente bacana, conheci muita gente legal. Uma pessoa muito bacana que eu conheci foi o Giba Ferraz, produtor muito legal, tecladista de mão cheia, toca muito. Ele me convidou a trabalhar no SBT no programa do Ratinho. Né? Trabalhei um tempo lá. Lá foi assim uma das maiores pedreiras da minha vida, assim, sabe? Foi um negócio muito louco, assim, porque você fala, vou trabalhar no SBT. Entre aspas, né? É a segunda maior TV do Brasil, da América Latina, tal. É super organizado, é uma coisa muito legal, é bacana pra caramba. Mas a música é o seguinte, cara, a gente ia tocar, chegava um artista lá no programa, sei lá, Chitãozinho Chororó, o cara falava assim, dá um sol, bem, o cara começava a cantar, você tinha que ir atrás e fazer bem, porque era um programa ao vivo. Que loucura. É muito legal, cara. É bacana, assim, é uma fogueira, mas é muito, muito legal. É o tipo de coisa assim que
faz você ficar ligeiro no que você está fazendo, né? Faz você ficar ligado. Tá? Te dá uma visão um pouquinho diferente, né? Do que aquilo que normalmente a gente está acostumado. Geralmente você tem uma coisa mais trabalhada, pensada ali. Não, ali é na bucha. Ali é na bucha. Tudo que eles levaram 1 ano para fazer num CD, você tem que fazer em 3 minutos, assim, né? Que é o tempo que eles apresentam. Então é complicado. Assim, foi uma experiência muito bacana e tal. Toquei com muita gente legal, assim. Eu cheguei a tocar com Cheiro de Amor, Babado Novo, Ivete Sangalo, cheguei a tocar, acompanhar lá no programa, Raimundo Fagner, que já sei. É muita gente bacana, cara. Christian Ralph, doido, os caras são loucos, assim, você entendeu? Você não sabe o que vai acontecer, não é só a música, é a energia dos caras ali, fluindo, tal, aquela coisa ao vivo. E rola, é muito bacana, cara. Foi uma experiência muito boa pra mim, cara. Foi muito bacana. Legal, cara. A gente está chegando ao final do programa. Vamos falar um pouquinho da experiência também que você está vivendo agora. Fala um pouquinho do YouTube Cover. Tá legal. Que é um trabalho diferenciado, porque para fazer aquelas guitas lá, brincadeira. Legal. Foi mais uma pedreira que eu encontrei aí. Que o pessoal acha assim, YouTube é um tipo de música simples, é uma linguagem simples, direta. Só que o cara é genial, né, meu? A gente está falando do The Edge. O The Edge é único. Nunca vai aparecer um cara que toque igual a ele. Entendeu? Imitações vão existir muitas, assim, mas aquela linguagem única não vai ter. Então, eu estou fazendo YouTube Cover há um tempo, estou curtindo bastante, a gente está viajando bastante o Brasil. Está servindo para variar de experiência, né? A gente acaba crescendo com isso, né? E paralelo ao YouTube Cover, eu estou fazendo um trabalho de música própria também. Legal. Estou trabalhando com uma banda de rock pop nacional que chama Destino. Tá? Vocês vão assistir alguma coisinha do Destino daqui a pouco também. É bacana, é dançante, é uma linguagem, vamos dizer assim, mais popular, mais jovem, né? Energia, cara, energia. Eu acho que assim, não importa a idade que você tem, importa o que você quer mostrar, entendeu? Pô, de repente você alcança uma molecada e nem sabe daquilo, né? Então, a música tem esse poder, né? De atingir várias faixas, né? Sem distinção, né? Ela tá aberta aí para todo mundo. Bacana isso. Bacana. Álvaro, nós estamos chegando mais no final de um programa aí. Eu queria que você passasse seus contatos. Cara, o site do YouTube é o www.youtubecover.com, tá? Entra lá, vocês vão achar lá um link Álvaro Cordeiro. Pode deixar as mensagens que vocês quiserem lá que eu respondo, tá? Eu tenho o meu Hotmail também, que é interessante as pessoas que de repente se interessarem pela parte de produção, que é B de bola, O de olho, B de bola, Bob, CORD, bobcord@hotmail.com. Entre em contato, a gente conversa, de repente a gente faz alguma coisa junto aí, né? Beleza, Álvaro, foi um prazer recebê-lo aqui. Espero que a gente possa repetir. Com certeza a gente ainda vai fazer muita coisa junto aí. E eu queria agradecer, espero que vocês tenham gostado, como nós gostamos de estar fazendo aqui esse programa. E a gente fica por aqui. Programa Vivendo de Música. Grande abraço, valeu!